versão de como a história daquela cidade tinha sido construída. E eles vão se colocando quanto protagonista. Então ele vai perguntar a uma mulher como foi que a cidade aconteceu, como foi que a cidade começou. Aí ela fala que foi um parente dela distante, então ela era herdeira da cidade. Então cada um vai colocando a sua visão como protagonista e vai justamente entrando em choque com outras visões. Então é justamente esse conflito de memória. E é o papel do historiador tentar entender os limites dessa memória, até que ponto essa memória realmente vai ser válida enquanto uma fonte documental para que você dê visibilidade para algo ou para que você entenda aquele acontecimento. Por que, é que uma pessoa lembra disso e não lembra de outra coisa? Em que momento ela estava? Como foi que isso impactou ela? Então, todas essas questões devem ser pensadas pelo historiador. Então, aqui a gente também tem o lugar da memória nas pesquisas históricas, ou seja, ela desempenha um papel importante tanto na escrita quanto também na ferramenta que ela é, a memória é. Então, o historiador ele tem que se permanecer sensível a essas memórias individuais e coletivas, né? Reconhecendo o quanto ela influencia e o quanto ela impacta na narrativa histórica, certo? E aqui, como uma extensão da memória, nós temos os monumentos e os lugares de memória, que hoje tem sido muito disputado. Eu digo hoje porque hoje tem havido, sim, mais discussões sobre o que é e o que está fazendo. Por exemplo, a estátua do Borba Gato. Nós tivemos uma disputa, está tendo uma disputa sobre essa estátua. Qual é a finalidade dela, ao que ela serve, por que ela está e onde ela está. Nós temos, por exemplo, na UFC, um auditório que se chama Auditório Castelo Branco, a reitoria. Então, tem sido levantada uma discussão do porquê esse auditório se chamar assim, porque ele continua sendo chamado assim. Então, a memória é um campo de disputa, porque as representações externas, como esses monumentos, elas reafirmam algo. Para algumas pessoas pode não significar nada, mas por que que não significa nada para aquela pessoa? É porque ela não sabe? É porque não impacta diretamente? Então, todas essas questões, elas são colocadas também dentro do campo da memória. E nos lugares de memória, a gente pode falar como os lugares que vão não reavivar, mas eles vão guardar um certo acontecimento. E aí eu vou pegar um exemplo mais claro, que seria a questão dos campos de concentração, que hoje são lugares de memória lá na Alemanha, por exemplo. Então, esses lugares de memória, eles são utilizados também para que a humanidade não esqueça o que se passou. Então, as pessoas vão lá, elas vêm. Só que também há uma problemática nos lugares de memória. Até que ponto os lugares de memória realmente são válidos? Por quê? Eu tenho um lugar de memória que, sim, traz todo um peso com ele por conta das coisas que aconteceu, o marco que ele é, mas, ao mesmo tempo, eu tenho também a questão da falta de conhecimento sobre aquele lugar. Se eu tenho uma pessoa que não sabe nada, que não conheceu, que não leu, que não sabe o que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, e ela vai num campo de concentração, ainda que possa haver uma comoção por, enfim, as pessoas ao redor estarem comovidas, terem coisas escritas, não vai tocá-la e ela pode chegar a futilizar aquele espaço. Por não saber, por não conhecer a história, por não conhecer a memória daquele lugar. Então, um lugar de memória também é um campo de disputa. E aqui, memória e historiografia crítica, porque a memória ela pode ser uma ferramenta poderosa para a historiografia quando ela questiona as narrativas históricas tradicionais e busca trazer à tona a perspectiva e eventos que foram marginalizados ou esquecidos. Então, a memória ela é uma forma de confrontar como se fosse a verdade absoluta. Por quê? Essa verdade absoluta ela é produzida por uma parcela específica,
Quem é essa parcela? Normalmente é quem está na hegemonia, é quem manda, é o alto escalão. Então, quando essa memória, quando esse documento foi produzido, se tinha uma visão muito específica, sendo que a sociedade e o mundo, ele tem diversos elementos, pessoas de diversas camadas sociais, e elas não falam, e elas não são ouvidas, elas são esquecidas. Então, quando eu vou entrevistar, quando eu vou trabalhar com a memória daquele indivíduo, o que ele vai me falar vai entrar em confronto, bater de frente com o que é tido, por exemplo, como verdade absoluta. Então, a memória ela também assume esse papel. E aqui, justamente, como eu tinha falado no início, que a gente ia ver quando foi que ocorreu essa mudança no sentido do historiador, no sentido do que é fazer história, e quando o historiador parou de ser considerado somente um estudioso do passado, de acontecimentos passados. E aqui eu trago como um dos pontos principais, e o ponto que eu vou me aprofundar melhor, a escola dos análises, certo? A escola dos análises, ela surge no fim da Segunda Guerra Mundial, tá bom? E ela foi uma escola historiográfica influente, ela surgiu na França no início do século XX. Ela foi fundada por um dos historiadores que eu acho que vocês talvez conheçam, porque ele é muito influente, um dos mais influentes da história, que é o Marc Bloch, e o Lucien Febvre, em 1929, e tomou uma abordagem proeminente para o estudo de história, porque revolucionou a forma de se fazer história. Dizem, inclusive, que a Escola dos Análises foi a Revolução Francesa para a história, a Revolução Francesa da história. Então, aqui, o que é que nós temos de pontos principais nessa escola dos análises? Nós temos aqui a interdisciplinaridade, porque nós não vamos ter mais uma história separada, uma história sozinha. Nós vamos ter, por exemplo, a relação da história com as ciências sociais, a história com a geografia, a história com a psicologia. Então, a gente vai ter uma correlação da história com outros campos da ciência. Então, a Escola dos Análises, ela buscou incorporar uma ampla gama de disciplinas, como eu falei, a geografia, a sociologia, a economia, a antropologia e a demografia, porque eles acreditavam justamente que a história ela não podia ser compreendida isoladamente, o que se acreditavam antes, né? Porque antes a história era somente o passado pelo passado. Aqui, a história passou a ser considerada um movimento contínuo. Então, a história, ao mesmo tempo que ela é o passado, ela também é o presente que se relaciona com o futuro. Então, a gente vai ter esse movimento. E aqui nós temos um conceito que aparece na Escola dos Análises, que seria a história total, que buscava analisar todos os aspectos da vida humana ao longo do tempo, não excluindo os eventos políticos, militares, mas também os aspectos sociais, culturais, econômicos e ambientais. Como a gente sabe, tudo nessa vida ela tende a um propósito. O propósito da história era compreender a política, compreender a economia, que são como se fossem os pilares principais da sociedade. Mas com o passar do tempo e nas escolas dos análises, eles perceberam que os impactos culturais e sociais se relacionavam diretamente com a política e com a economia. Ou seja, não haveria como separar esses pilares e analisar isoladamente um para tentar receber como se fosse um resultado absoluto mesmo. Então, teria que haver essa história total de todas as gamas dessas bases, dos pilares, para que se pudesse entender, para que se pudesse compreender os eventos, certo? E aqui a gente também vai ter como se fosse a divisão do tempo. E aqui a longa duração. Na Escola dos Análises, eles vão enfatizar a importância de estudar a longa duração da história, que é basicamente o estudo de mudanças e tendências ao longo dos séculos, em vez de se concentrar exclusivamente em eventos de curto prazo, que seria justamente o que a gente vai chamar de evento de longa e média duração. O evento de longa duração seria os eventos que impactam em uma questão de quantitativamente de mais tempo,
como, por exemplo, as guerras mundiais, como, por exemplo, a guerra do Haiti, a evolução do Haiti aqui no Brasil. Se a gente fosse analisar, né, profundamente a revolução, as revoluções, as revoltas que aconteceram aqui, porque isso somou, foi se somando, foi se acumulando, e os impactos eles podem ser entendidos como o que resultou na nossa atual sociedade. E os eventos que eles têm um prazo mais curto, que seria um médio prazo, eles têm um impacto fechado, eles não têm um impacto tão abrangente. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui algum que não tenha tido tanto impacto. Alguns autores interpretam como as coisas fúteis da sociedade, mas eu vou jogar aqui como, por exemplo, a morte da Rainha Elizabeth. Ela tem um impacto por conta da figura que ela representou, porém, a morte dela não ocasionou uma guerra, não ocasionou uma disputa. Então, esse evento ele pode ser entendido como um evento de longo, ou melhor, um evento de curto prazo, justamente por não ter tido esse impacto que foi se aprofundando ao longo do tempo. E aqui, como eu vinha falando, a história quantitativa, que são os historiadores dessa escola que utilizavam os métodos quantitativos, como as estatísticas e a demografia, para analisar padrões históricos. E aqui essa estatística, essa demografia, ela estava muito presente na geografia, mas na história ainda não, porque a história era separada das outras categorias, das outras disciplinas, por assim dizer. E quando a Escola dos Análises veio, ela veio justamente como uma contraposição a isso. Ela veio para dizer que a história precisava se apropriar, precisava pegar esses instrumentos, como a estatística, como a demografia, para conseguir analisar mais profundamente esses padrões históricos. E aqui, como último ponto, nós temos ênfase em estruturas e mentalidades, que foi quando a escola enfatizou a análise das estruturas sociais e econômicas, como as mentalidades das pessoas em diferentes épocas, justamente para entender como as pessoas pensavam e se comportavam em diferentes eventos históricos. Então, todos esses componentes fizeram com que houvesse uma mudança na maneira de se fazer, na maneira de se estudar e na maneira de se pensar a história, certo? E aqui, lembram que eu falei que eu ia trabalhar logo algumas questões para que não ficasse muito pesado? Aqui eu vou trabalhar 5 questões relacionando isso, relacionando memória, relacionando a escola dos análises, para a gente ver como é que isso pode se apresentar em forma de pergunta. Primeira questão. Método histórico, método filosófico, método crítico, belos utensílios de precisão. Honram os seus inventores e as gerações que os usaram, que os receberam dos seus antecessores e os aperfeiçoaram utilizando-os. Mas saber manejá-los, gostar de os manejar, isso não chega para fazer o historiador. Só é digno desse belo nome aquele que se lança totalmente na vida, com o sentimento de que, ao mergulhar nela, ao penetrar-se de humanidade presente, decuplica as suas forças de investigação, os seus poderes de ressurreição do passado, de um passado que detém e que, em troca, lhe restitui o sentido secreto dos destinos humanos. Febre combate pela história. Justamente esse autor, junto com Mark Bloch, que fundou a Escola dos Análises, certo? Peter Booker define a Escola dos Análises como uma revolução francesa da historiografia. Constituem elementos dessa revolução. Esse movimento pode ser sintetizado no período entre 1920 e 1945 e caracterizou-se por ser pequeno, radical e subversível contra a história tradicional, a história política e a história dos eventos. Esse item ele não está correto porque ele não foi pequeno. A Escola dos Análises alcançou uma proporção imensa. Ele não foi radical de início, a proposição dele não era ser radical, tornou-se radical
enfim, porque realmente ia contra a história tradicional. Vocês viram os pontos, viram que houve realmente uma mudança, mas esse evento ele não foi pequeno, tanto que a forma como hoje nós estudamos história é advindo disso, é advindo dessa mudança. Hoje a história ela se relaciona com outras disciplinas. Hoje a história ela analisa a sociedade mais profundamente, tanto a cultura como a forma das pessoas se identificarem, como a forma das pessoas se reconhecerem. Então isso ocorreu devido justamente à Escola dos Análises que iniciou esse processo. B. Depois da Segunda Guerra Mundial, o movimento que mais se aproxima verdadeiramente de uma escola com conceitos diferentes, particularmente estrutura e conjuntura e novos métodos, especialmente a história serial das mudanças na longa duração. Esse é o item certo. Primeiramente porque eu falei, né, que surgiu em 1929, depois da Segunda Guerra Mundial, e realmente esse movimento é o que mais se aproxima em questão de mudança no sentido da história, tá bom? Nessa questão dos novos métodos também, como a história serial e a mudança na longa duração. C. Na história do movimento, podemos falar em uma terceira fase, que se inicia por volta de 1968, que é profundamente marcada pela fragmentação. No entanto, não podemos falar num distanciamento dos pais fundadores. Esse item está errado porque não houve esse distanciamento, né? No sentido de que a terceira fase da Escola dos Análises, ela não ocorreu. Então, a gente teve uma primeira fase que foi justamente com a instituição da Escola dos Análises, a segunda seria justamente com a perpetuação do que eles estavam propondo como a divisão da forma de estudar a história, na questão da sociedade, na questão da cultura. E a terceira fase, ela era prevista para que houvesse a universalização desse modelo de história, mas ainda não ocorreu. Então, esse item está errado por isso. E o item D, o crescimento dos análises ultrapassou as fronteiras da França, país de origem do movimento, e se enraizou em cada país ocidental. Na Inglaterra, por exemplo, esse movimento ficou conhecido como Nova História Social. O que está errado nesse item é justamente falar que se enraizou em cada país ocidental. Isso não aconteceu. Teve uma resistência, muitos países, na verdade, resistiram, apesar da Inglaterra realmente ter adotado anos depois, mas os países ocidentais, alguns se mantiveram negligentes em questão disso, né, e relutantes em não aceitar essa nova forma, esse novo conceito de se fazer história. Ou seja, o item certo é o item B. E aqui é mais para a gente trabalhar o sentido do que é o tempo, né, do que é o antigo, do que é o moderno, porque é a divisão feita na história. Se a gente fosse seguir naquela linha cronológica, vem pré-história, aí vem um antigo, que de início a gente já liga a Grécia e a Roma, aí vem o feudalismo depois, e antes daí, depois do feudalismo, a gente vai ter o que seria o moderno, né? Que aí começa o moderno, a modernidade começa com a Revolução Francesa, que é o marco temporal, é a Revolução Francesa, e o que seria o contemporâneo. Só que vale destacar que todas essas visões, na verdade, essa visão de linha cronológica, ela é uma visão majoritariamente interpretada pela Europa, e o resto do mundo adotou. Mas é uma visão, já vou estar dando a resposta, né? Mas é uma visão ocidente do que é essa linha cronológica do tempo. Então, essa divisão de antigo e moderno, ela vem da Europa. É a maneira como a Europa dividiu o tempo e nós adotamos. Mas vamos para os itens, para marcar a opção correta sobre o que significa antigo e moderno. Letra A. Antigo e moderno são conceitos que se contrapõem. Item B. Antigo é sinônimo de passado e moderno é sinônimo de futuro. Item C. Antigo corresponde à história antiga e moderno à história moderna. E D. Antigo e moderno associam-se à história do Ocidente, nos séculos XIX e século XX.
De início, de cara, pode-se pensar que até todos os itens estariam certos, porque você tem a noção de que o antigo e o moderno são coisas diferentes, são conceitos diferentes que se contrapõem. O antigo pode ser sinônimo de passado e o moderno pode ser sinônimo de futuro. O antigo corresponde à história antiga e o moderno à história moderna. Só que todos esses pontos eles entram dentro do que é a visão ocidental de antigo e moderno, no século XIX e no século XX. Então é como se a gente tivesse uma esmiolação, não sei como é que pronuncia essa palavra. É como se a gente tivesse um desmonte desse item D, porque todos os itens, o item A, o item B e o item C, são visões ocidentais de se entender um antigo e um moderno, certo? Então, esse é o tipo daquela questão que faz você ficar em dúvida mesmo, em qual seria o item certo, porque aparentemente todos os itens se relacionam. Então, esse é o momento de você parar e analisar qual seria o item que iria contemplar melhor os outros itens. Como eu falei, é como se esses três itens estivessem dentro do item D. Resposta da 2, item D. Terceira questão. Há um consenso de que a escola dos análises revolucionou o modo dos profissionais da história pensarem o conceito de tempo. Os chamados combates por uma nova história buscaram romper com a perspectiva tradicional de produção do conhecimento histórico. Analise as sentenças abaixo, tendo como parâmetro as mudanças na produção do conhecimento histórico ao longo do século XX. 1. Os combates por uma nova história confirmaram o lugar da história entre as ciências e a sua definição como a ciência que estuda o passado. 2. A produção do conhecimento histórico tem muito mais proximidade com os problemas elaborados pelos historiadores no presente. 3. O passado está morto e cabe aos historiadores ressuscitá-lo. Certo, vamos analisar cada um. Esse item 1 vai falar que o combate por essa nova história consolidou, confirmou o lugar da história entre a ciência e a sua definição com a ciência que estuda o passado. Então, apesar da escola dos análises ter sido fundamental, foi muito importante, não conseguiu consolidar a história enquanto ciência de fato. A história só veio ser considerada ciência de fato até pouco tempo atrás. Ciência de fato, fato mesmo. Então, aqui, a história ela ainda ocupava um outro lugar, era uma não ciência. Claro que tinha sua importância, mas ainda não era considerada uma ciência. Certo? Item 2. A produção do conhecimento histórico tem muito mais proximidade com os problemas elaborados pelos historiadores no presente. De fato é. Por quê? Por que essa relação? Os historiadores no presente, eles conseguem pensar perguntas. Perguntas para confrontar esse conhecimento histórico. Confrontar esse passado. Porque nós temos mais, vou dizer assim, nós temos mais. Não é só questão de material, né? Mas é questão de você conseguir pensar para além da bolha. Quando você está dentro de uma bolha, no caso eu estou falando que uma bolha temporal, você está retido no que está em volta, no que está à sua volta. Quando você passa, você consegue ter uma maior facilidade em pensar os conflitos, em pensar as questões, em pensar o que aconteceu. E é justamente por isso que o item 2 está certo. E o item 3 não precisa nem falar, né? O passado está morto e cabe aos historiadores ressuscitá-lo. Não. Não. O passado não está morto. O passado se relaciona com o presente, que se relaciona com o futuro. Estão relacionados. Então, o item que está certo é o item 2 e o item da resposta é o item D. Apenas o item 2 está certo. Penúltima pergunta. Outro nome muito importante de um historiador que talvez apareça na prova é o Legoff, certo? Ele vai trabalhar essa questão de fonte histórica, de memória, também de oralidade, então ele pode aparecer, certo? Quarta questão. De fato, o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma escolha efetuada
quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do tempo que se passa, os historiadores. Sobre o conceito de fonte histórica, assinale a alternativa correta. As fontes históricas são formadas apenas pelos documentos escritos. B. As fontes históricas correspondem a escolhas realizadas pelos que se dedicam ao estudo da história, como também aos registros da experiência humana que sobreviveram à passagem do tempo. C. Música, fotografia e filme não podem ser considerados fontes históricas, porque não possuem um compromisso com a verdade dos denominados documentos oficiais. D. Documentos são diferentes de monumentos. Os documentos sobrevivem ao tempo de forma não intencional. Os monumentos, por sua vez, querem passar uma visão do passado fantasiosa e subjetiva e não podem ser considerados confiáveis. Certo, vamos analisar rapidamente o que fala cada item. O item A vai falar que as fontes históricas são formadas apenas pelos documentos escritos. Não, não é verdade. Por quê? Os documentos escritos, todo cientificismo, o academicismo por trás do documento escrito é uma maneira eurocêntrica de se considerar válido o documento, a forma de documentar. Então, a Europa disse, desde muito antes, desde o século XVIII, desde o século XIX, desde o século XX, que a maneira correta de se validar o passado é através de documentos escritos, de registros, de livros, enfim. Mas não é verdade. As fontes históricas, elas vão muito além desses documentos escritos, a própria memória, como a gente viu. E essa memória, ela não é somente a memória, vou dizer assim, da parte privilegiada da sociedade, não é só da burguesia. Então, essa memória, ela se relaciona com os trabalhadores, com os pobres, com os negros, com as mulheres, essas pessoas que foram excluídas da sociedade por muito tempo. Então, essa memória, ela é uma forma de você confrontar os documentos escritos, que dizem uma coisa, quando, na verdade, na percepção, na prática, foi outra coisa. Então, essa fonte histórica, ela vai além desse documento escrito, certo? Item C. Música, fotografia e filmes não podem ser considerados fontes históricas. Dentro da academia, eu digo assim, da academia mesmo, da universidade, há uma disputa muito forte sobre se isso é realmente considerado uma fonte histórica. Eu digo no sentido de que, numa aula, claro, podemos falar, sim, que a música, a fotografia e o filme são uma forma de você externalizar o seu contexto histórico, o contexto que você está passando, e aqui a gente tem vários exemplos. Nós temos muitas músicas feitas durante a ditadura militar, nós temos muitas músicas feitas no governo Bolsonaro, então essas músicas, essas interpretações, elas estão falando sobre o contexto político e social quando elas estão sendo produzidas. Então, todas essas relações sociais, elas se apresentam, elas se espelham no campo da cultura. Então, por que esse campo da cultura não pode ser considerado um instrumento, não pode ser considerada uma fonte? Então, aqui, o embate que tem é justamente relacionado à sacralização que existe dentro do documento escrito, que é como se o documento escrito ele fosse superior, ele estivesse no topo, e todos os outros não fossem totalmente confiáveis, porque o que vale é o escrito. E aqui eu digo de novo, repito, isso é uma visão eurocêntrica, é uma visão que vem da Europa, certo? Então o item C ele não está certo, porque filmes, fotografia e música podem sim ser considerados fontes históricas, porque possuem o compromisso com a verdade daquela pessoa, com a verdade daquele recorte, com a verdade daquele momento social, político, econômico, cultural que está sendo produzido, certo? E o item D, documentos são diferentes de monumentos. Os documentos sobrevivem ao tempo de forma não intencional. O primeiro erro já é esse. Os documentos sobrevivem de forma não intencional. Não é verdade. Os documentos eles sobrevivem sim de uma maneira intencional. Quer seja para você ter acesso ao passado, ter acesso àquela interpretação,
ter acesso àquele documento, quer você queime uma biblioteca porque você desconsidera ela. Estou dando um exemplo. Porque você considera inutilizável, porque você considera irrelevante. Então, não há essa intencionalidade. Tudo é intencional. Você preservar um documento, você preservar uma memória, é algo intencional. Vai atender a alguém, vai atender a algum propósito. Então, não tem essa intencionalidade, certo? Alguém levantou a mão? Se for pergunta, pode falar, tá? Se for acidente, eu continuo. Bom dia, professora. Não levantei a mão, mas eu gostaria de falar não sobre a aula, mas sobre a questão assim do horário. Se não seria possível essas aulas de ciências humanas ser à noite, sabe? Porque essa hora a gente está dando aula. Certo, tudo bem. Eu vou organizar isso direitinho com o pessoal, com os monitores, certo? Porque já tinha sido uma grade, já foi feita uma grade de horário, e aí, Ah, se eu não me engano, ia chocar com outras aulas que vão ser dadas à noite. Mas eu posso daqui para frente colocar ah, todas as minhas aulas à noite, certo? A partir das 6 horas, tá tudo pronto, bem? pronto, ótimo. Porque assim, acredito que tem pouco aluno na sala devido a esse horário, né? Tipo, agora eu tenho um minutinho, eu estou em sala, eu abri só para me impedir essa, né? Dar essa linha aí, Certo. porque esse horário todo mundo está ensinando, né? Principalmente no meio da semana. Mas, tipo, depois de 5 horas, 6 horas, a gente já está em casa, né? Quem não trabalha à noite. Acho que teria até mais Pronto. alunos participando, né? Perfeito. Então eu vou pensar assim. Mas eu acredito que as outras, eu tenho mais 2 aulas que já estão programadas, eu vou colocar para a noite, tá certo? Obrigada pela Ótimo, porque aí dica. já. Obrigada, meu amor. Porque aí já está pertinho do concurso também, né? Eu mesmo só assisti Isso. 2 aulas. Aí, se Certo. tivesse mais 2 ou 3 à noite, seria muito importante para a gente. Obrigada. Por nada. Certo. Então vou colocar mais umas 2 aulas para a noite, certo? Voltando para cá, no item B, que é o item correto. As fontes históricas correspondem a escolhas realizadas pelos que se dedicam ao estudo da história, como também aos registros da experiência humana que sobreviveram à passagem do tempo. Esse item é o correto por todos os pontos que ele traz, né? Tanto por essa fonte ela ser escolhida pelo historiador, né? Ele vai escolher se ele vai querer um documento tradicional como registro, documento escrito, ou se ele vai querer trabalhar com a memória, se ele vai querer trabalhar com a história oral, tá certo? Quinta, não se discute mais se o patrimônio cultural do país constitui-se apenas dos bens de valor excepcional ou também daqueles de valor cotidiano, se inclui monumentos individualizados ou em conjunto. Se apenas a arte erudita merece proteção ou também as manifestações populares. Se contém apenas os bens produzidos pelo homem ou se engloba também os bens naturais. Se esses bens da natureza envolvem somente os dotados de excepcional valor paisagístico ou inclusive o simples ecossistema. Dessa forma, são considerados patrimônio cultural os bens que. É muito importante essa questão de você pensar o que é esse patrimônio cultural, porque aqui no século XXI nós temos o patrimônio cultural imaterial, né? E aqui a gente tem, por exemplo, vou citar um exemplo daqui de Ceará, que o cuscuz é um patrimônio imaterial, cultural imaterial daqui. Então, esse sentido do que é um patrimônio, ele vem mudando também ao longo do tempo. Tanto que o que vai corresponder melhor a essa pergunta é justamente o item B, que patrimônio cultural é uma referência à identidade, à ação ou à memória dos diferentes elementos étnicos culturais formadores, no nosso contexto, da nação brasileira. E é justamente isso. É o cuscuz, é a biblioteca do Rio de Janeiro, são os patrimônios tombados da nossa cidade, do resto do país, são os parques. Então há toda uma relação para além de monumentos, para além de estátuas, por exemplo. Então, esse sentido de patrimônio cultural também vem mudando ao longo do tempo, certo? Agora eu vou correr um pouquinho por conta do tempo, certo? Vamos passar para o segundo tópico da aula, que seria trabalhar e entender melhor o que é a história oral.
A história oral, ela é uma abordagem da pesquisa histórica que se concentra na coleta e na análise de depoimentos e narrativas orais como fontes primárias para se reconstruir e compreender o passado. Essas fontes orais incluem entrevistas, memória, testemunho, relatos pessoais e quaisquer registros orais de experiência de indivíduo. A metodologia da história oral surgiu como estudo dos acontecimentos, conjunturas e indivíduos depois da Segunda Guerra Mundial, a partir do uso de gravadores de voz portáteis, ferramenta importante para sua realização. A intenção primeira se relacionou com estudos qualitativos, visando abordar principalmente os traumas do pós-guerra. Então, no que consiste basicamente a história oral? Você, historiador, vai chegar para o entrevistado, vai explicar o que vai acontecer, vai ser muito claro desde o início, tanto relacionado às perguntas quanto relacionado à finalidade. Você vai dizer que está fazendo essa entrevista para entender o quê, porque você precisa de quê, você tem que manter essa transparência e essa honestidade com o entrevistado, certo? Porque eu vou dar um exemplo pessoal. Eu já trabalhei com história oral, mas era em um conflito. Era um território que estava sofrendo um conflito. Então, eu poderia iniciar a entrevista, mas quando eu falava que era para entender esse conflito, que ia ser utilizado, por exemplo, para mapear como esse conflito estava afetando aquela parcela da sociedade, eles se recusavam a dar a entrevista, a continuar a entrevista. Então, você tem que manter essa transparência com o entrevistado, certo? E aqui algumas das características são as fontes orais, né, onde o principal foco da história oral são as fontes orais, ou seja, as histórias e os relatos contados por pessoas que viveram o evento que está sendo estudado, e essa fonte ela pode ser coletada por meio das entrevistas, né, a gravação de áudio ou vídeo, depoimento escrito ou qualquer outro meio de registrar a voz das pessoas. Tanto que o procedimento é, você faz a entrevista, grava a entrevista e em seguida você vai transcrever a entrevista, certo? Nós temos o testemunho pessoal, que seria justamente você valorizar a perspectiva daquele indivíduo sobre aquele evento. Então, eu vou pegar, por exemplo, uma pessoa aqui do Ceará que viveu a seca, que viveu durante a seca, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, que viveu durante a ditadura. Eu vou perguntar o que é que ela lembra, como foi que impactou, o que aconteceu, pegar todos esses elementos para entender como aquela pessoa vivenciou aquele evento. 3. Complementariedade. A história oral muitas vezes é usada em conjunto com outras fontes históricas, como os documentos escritos, fotografias e registros oficiais. Então, você não precisa trabalhar unicamente com a história oral. Você pode sim optar só por ela, só que quando você traz esses outros elementos, você consegue atingir uma maior totalidade sobre o entendimento daquele evento. Tá certo? Entrevistadores. A coleta de depoimentos orais geralmente envolve que os entrevistadores façam perguntas às testemunhas, orientando a conversa e registrando suas respostas. Mas aqui vale destacar que o historiador em nenhum momento ele pode influenciar a resposta do entrevistado. Então ele faz a sua pergunta, mas ele tem que manter a imparcialidade e principalmente ele tem que reconhecer os limites da história oral. Como a gente está falando aqui em questões de grandes eventos, né, como eu citei, a seca, a ditadura, a Segunda Guerra Mundial, são eventos de forte impacto. Então, você tem que pensar como talvez aquilo vá ter gerado um trauma, por exemplo, no entrevistado. Então, é você ter esse cuidado e a ética presente durante esse trabalho da história oral, certo? Interpretação. A interpretação das fontes orais é uma parte fundamental da pesquisa da história oral. Os historiadores devem analisar e contextualizar os relatos coletados, considerando a perspectiva e a memória do entrevistado. Então, também tem que ter uma relação de respeito com o entrevistado, certo? E aqui é justamente o que eu falei da ética, que a história oral ela levanta essas questões éticas, especialmente em relação à privacidade e ao consentimento do entrevistado, que é quando você tem que ter esse cuidado especial em garantir que a pessoa se sinta confortável e ela esteja disposta a compartilhar suas histórias.
que é justamente isso. Não, você nunca pode partir do pressuposto de que vai ser uma coisa fácil. Trabalhar com história oral, na verdade, é muito difícil, porque você vai trabalhar com a especificidade daquele indivíduo. Então, você não sabe os limites daquela pessoa, você tem que ir aos poucos, ver como ela vai falando, ver se ela está confortável em falar, se ela está confortável em ser gravada. Por isso, a necessidade de você ser transparente desde o início do processo. Então, vamos lá. Por que a história oral é importante? A história oral ela é uma abordagem valiosa para a pesquisa histórica, especialmente quando se trata de eventos e experiências que podem não ter sido documentados em registros escritos ou quando se deseja dar voz a grupos marginalizados ou subrepresentados na história. E eu não gosto desse termo, particularmente, de dar voz a ninguém, porque a gente não dá voz. O que nós podemos fazer é escutar. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto historiadores, professores de vidas. Não é você dar voz a ninguém, porque todos nós sabemos falar, todos nós conseguimos nos comunicar, mas é nós ouvirmos, nós tentarmos estar presente, por exemplo, não para trazer visibilidade, mas para conhecer, estar presente para se fazer conhecer, para se deixar conhecer, nesse sentido. Mas a história oral ela também é válida justamente porque ela permite uma compreensão mais rica e diversa, né, diversificada do passado, podendo ser usada também como uma variedade de contextos, desde os estudos acadêmicos até os projetos comunitários e museus. Inclusive, até pouco tempo atrás, no Dragão do Mar, estava ocorrendo uma apresentação de pessoas que passaram pela experiência de ter vivido durante a Segunda Guerra. Ontem foi um sobrevivente da Segunda Guerra ao Ministério Público do Ceará, o MP Ceará. Então, olha a importância de você trazer, de você ouvir as memórias, né? Então, é justamente o que eu falei no início, a história oral está muito relacionada com a memória. Cabe nós conseguirmos trabalhar melhor isso também no ensino, porque aqui é o que estava falando lá no início da apresentação, esses dois pontos, eles vão estar presentes durante o ensino, porque nós, enquanto professores, nós podemos sim optar como vamos dar essa aula no sentido de apresentar os conflitos. O porquê que a memória é uma disputa, porquê que, por exemplo, há essa disputa no sentido do... Vou pegar outro exemplo. De Vargas ter sido uma revolução ou ter sido um golpe. Golpe de 30, revolução de 30. Por que há essa disputa pela memória? Por que a disputa da memória, por exemplo, na figura do Tiradentes, que uma hora é apropriado pela esquerda e outra hora é apropriado pela direita? Por que esses elementos estão em disputa? Na história oral, como essa história oral pode estar presente, por exemplo, se eu for dar uma aula de Segunda Guerra Mundial, de ditadura brasileira, e eu pegar depoimentos de pessoas que viveram, né, de pessoas que estiveram lá. Então, isso se relaciona com o ensino na maneira de você sair do livro didático, de você ir um pouco além do que está sendo proposto ali, de você ir além, por exemplo, só de resultados. Mas isso aqui a gente está falando também em uma proposta muito imagética, muito ideal do que seria o nosso ensino de história. Só que isso pode se apresentar em questões do concurso, justamente nesse sentido de você pensar o ensino de história com essas duas ferramentas, memória e história oral, tá certo? E aqui, eu acho que para finalizar o que é a história oral, nós temos 3 modalidades, que seria a história oral de vida, ou história oral temática, que é a tradição oral, que seria justamente a vida do sujeito, que tem maior autonomia para dissertar o mais livremente possível sobre a sua experiência pessoal. Na história oral temática, há uma maior objetividade a partir de um assunto específico e pré-estabelecido, e na tradição oral, o foco é a permanência dos mitos, a visão de mundo de comunidades que têm valores filtrados por estruturas mentais asseguradas em referenciais do passado remoto, que se manifestam, por exemplo, pelo folclore e pela transmissão geracional, de geração em geração, certo? Essas são as 3 modalidades da história oral de vida, história oral temática e tradição oral.
Questões. Primeira questão. Com relação aos usos da história oral, analise as proposições abaixo e assinale a alternativa adequada. Primeiro, o testemunho oral representa o núcleo da investigação, nunca sua parte acessória. Isso obriga o historiador a levar em conta perspectivas nem sempre presentes em outros trabalhos históricos, como, por exemplo, as relações entre escrita e oralidade, memória e história, ou tradição oral e história. 2. O uso sistemático do testemunho oral possibilita a história oral esclarecer trajetórias individuais, eventos ou processos que às vezes não têm como serem entendidos ou elucidados de outra forma. São depoimentos de analfabetos, rebeldes, mulheres, crianças, miseráveis, prisioneiros, loucos. São histórias de movimentos sociais populares, de lutas cotidianas encobertas ou esquecidas, de versões menosprezadas. Essa característica permitiu, inclusive, que uma vertente da história oral se tenha constituído ligada à história dos excluídos. A história do tempo presente, perspectiva temporal por excelência da história oral, é legitimada como objeto de pesquisa a história da reflexão histórica. Na história oral, o objeto de estudo do historiador é recuperado e recriado por intermédio da memória dos informantes. A instância da memória passa, necessariamente, a nortear as reflexões históricas. Todos os itens estão corretos, e se a gente fosse analisar, a gente vê que consegue contemplar todos os pontos que a gente viu anteriormente, dizendo que é a história oral, e a história oral é justamente isso. A história oral é uma técnica, é uma metodologia que vai analisar as camadas menos viabilizadas da sociedade, que tem menos visibilidade, que são os excluídos, mulheres, crianças, loucos, prisioneiros, para a partir dessa visão a gente conseguir entender melhor como a sociedade se relaciona, como eles estão relacionados com a sociedade, com a política, com a educação, com a cultura, com os conflitos. Então, a história oral é todos esses pontos que resultam, então, no que deveria ser o item B, mas ficou em número, né? O 2 é o item B. Todas as afirmações estão corretas. Segunda, sobre a história oral, é correto afirmar que é uma teoria da história fundada na gravação de depoimentos de pessoas que vivenciaram experiências históricas dignas de registro. B. É uma forma de se escrever a história utilizando exclusivamente fontes orais, quando suficientes para tratar de um tema. C. Trata-se de um método histórico fundamental para a criação de acervos documentais sobre temas que não têm registros escritos. E D. Trata-se de uma técnica que tem por base os depoimentos gravados e submetidos a outros tratamentos, como a transcrição. O item certo é o item D, não é o item A, porque não há esse filtro de uma história ser digna de registro, não tem esse filtro. Você não vai escolher um entrevistado por achar que a história dele é digna, não tem isso. Item B, não é o item B, porque você não vai utilizar exclusivamente fonte oral, não necessariamente você vai escrever somente pela história oral, porque a história oral, apesar dela ser uma ferramenta, ela é como se fosse uma ferramenta realmente para somar a algo, para você ter uma totalidade de algo, de algum evento. E não é o item C, porque não há essa prerrogativa, não há essa necessidade de você ter uma história oral, de você fazer história oral para compor, para criar o acervo documental sobre específico tema, certo? Não tem essa necessidade. Então, o nosso item para a segunda questão é o item D. 3. Estamos persuadidos de que a história oral não está mais em suas primícias. Chegou já a primavera e é cada vez mais reconhecida e compreendida nos círculos acadêmicos mais tradicionais. Os que contestam a fonte oral travam combates ultrapassados. Em contrapartida, como em todo fenômeno que atinge a maturidade, o risco de perda da vitalidade, de banalização, é real. Seu segundo desafio é o de permanecer fiel à sua inspiração inicial. É correto definir a história oral como uma metodologia de pesquisa, de investigação histórica que se baseia na coleta de relatos de pessoas que vivenciaram ou presenciaram os acontecimentos. De cara, o item A é a nossa resposta.
Não é o item B, porque não é uma forma direta de observar o acontecimento. Você, na verdade, está observando a observação de outra pessoa, então não há essa observação direta. Não é o item C, porque não é um método de investigação histórica que utiliza apenas a história oral, no caso, transcrita para reconstituir o passado. Como eu falei, a gente soma com os documentos que a gente já tem, livros, revistas, registros, para compor a totalidade do evento. E não é um estilo de escrita. E não se baseia somente nessa narração, e não são sobre eventos fictícios, são sobre eventos reais, né? Então, de cara, o item A é a nossa resposta. Penúltima questão. A história oral é amplamente utilizada pelas ciências humanas, sendo caracterizada pela coleta de depoimentos em pessoas que testemunharam conjunturas, processos, acontecimentos, modos de ser e de estar dentro de uma sociedade ou instituição. Ela está dividida em 3 gêneros. Quais são esses gêneros? Como eu falei, a gente tem uma parte do slide só sobre isso, que é a tradição oral, a história de vida e a história temática. Você vai dar mais liberdade para a pessoa falar sobre a vida dela. No outro, você quer algo específico, você quer algo objetivo. E no outro, você quer algo geracional. Você quer algo que participa, por exemplo, das tradições, que estão presentes nas tradições, no folclore, certo? Item C, quarta questão. E quinta e última questão, dentre os princípios metodológicos que norteiam a pesquisa com fontes orais, destaca-se a necessidade de transcrição do depoimento do entrevistado com a devida correção. Você não corrige, você nunca corrige nenhuma transcrição, nada, você não pode mudar nada do que a pessoa está falando. Inclusive, o que a pessoa fala como um né, ou como esses vícios de linguagem, você também deixa, você não exclui nada, justamente para manter a autenticidade do que a pessoa está te falando. Então, você nunca corrige, você nunca muda nada. Item B, a importância de se elaborar um roteiro prévio da entrevista e divulgar de forma transparente o entrevistado os propósitos daquela gravação. É justamente o que eu falei no início, a necessidade de você se fazer transparente, tanto nas perguntas quanto no objetivo daquela entrevista. Então, esse é o nosso item. Item C, a obrigatoriedade do entrevistado assinar um termo cedendo os direitos autorais do seu depoimento e a comercialização da sua imagem ao historiador responsável pela guarda do seu testemunho. Apesar disso estar presente na história oral, porque a pessoa tem que autorizar, isso não se destaca. O destaque realmente é você ser transparente, em você ser claro com o propósito daquela entrevista e com as questões que vão ser abordadas. E item D, o dever do entrevistador é impedir o entrevistado de desviar-se do roteiro determinado. Não, nós trabalhamos com a ética, nós trabalhamos com o respeito. Então, se eu fiz uma pergunta e a pessoa ela não se sentiu confortável para responder e acabou indo falar de outra coisa, não posso interromper, não posso impor que ela responda aquela pergunta, porque, enfim, faz parte da ética e faz parte do processo da história oral, né? Então, a gente tem que levar em consideração como aquilo pode estar afetando e ter afetado aquela pessoa. Então, por aqui, reafirmo novamente a questão do respeito relacionado à história oral e à memória daquela pessoa. Pronto, eu terminei. Às 45 do segundo tempo. Certo? Então, voltando para cá. Assim como na aula passada, eu vou mandar o documento com as questões, certo? Vocês se sentirem à vontade, façam as questões agora, depois olhem as correções. Toda a aula vai ser gravada, certo? E aí eu já vou planejar a próxima aula, vou mandar o documento com as questões para quem quiser fazer e depois assistir a aula, certo? E vou colocar a minha aula para a noite, por volta das 18 horas, certo? Então, agradeço quem esteve por aqui, desejo para vocês um ótimo resto de semana e até a próxima aula, certo?